Você precisa aprender várias coisas ao mesmo tempo, mas está completamente perdido. É tanta informação que você não sabe nem por onde começar. E pior, não consegue lembrar de nada do que estudou. Os polímatas, esses caras não só aprenderam sobre várias coisas, mas sim eles dominaram todas elas. Mas relaxa, esse vídeo não é para te transformar em um deles. É para te mostrar como aprender tudo o que você precisa sem se perder no processo. Mas afinal, o que é um polímata de verdade? É aquela pessoa que não só aprendeu sobre várias áreas diferentes, mas ela se aprofundou de verdade em cada uma delas. Um exemplo clássico, Leonardo da Vinci. O cara era pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, anatomista. Ele não só pintava as obras-primas, como projetava máquinas voadoras e estudava o corpo humano com uma precisão cirúrgica, tudo isso ao mesmo tempo. Um exemplo hoje em dia seria o Elon Musk. Física, programação, engenharia aeroespacial, negócios, design de produtos. O cara literalmente manda foguetes para o espaço, revoluciona a indústria automotiva e ainda mexe com inteligência artificial, áreas completamente diferentes, todas em um nível profundo. Então, polímatas são raros justamente por isso. Não é sobre ter vários hobbies, é sobre excelência em múltiplas áreas que normalmente não se conectam. E sim, é extremamente desafiador. Agora, a real, a gente não precisa ser um polímata para se beneficiar do jeito que eles pensam e aprendem. Você pode ter vários interesses e querer desenvolver várias competências. E é aí que entra o ponto desse vídeo. Então, qual é a dificuldade quando tentamos aprender várias coisas ao mesmo tempo? É simples. Tentar absorver tudo ao mesmo tempo sem estrutura nenhuma. Você assiste um vídeo de Python, vê aulas de piano, faz aulas de inglês e se sente produtivo. Mas aí chega no final de semana e percebe que não consegue fazer nada de verdade sozinho. Por quê? Porque você está dividindo a sua atenção igualmente entre tudo. Sem prioridade, sem foco, você acaba colecionando informações em vez de desenvolver competência. E aí vem a frustração de que você está estudando pra caramba, mas não sai do lugar. Você acha que o problema é você, mas não é. O problema é a falta de estrutura. Colecionador de informações versus desenvolver competências. Há uma diferença que você precisa entender se quer aprender várias coisas. A diferença entre colecionar e desenvolver competências. Colecionar informações é fácil. Você assiste vídeos, lê artigo, salva posts e tem aquela sensação boa de que você está aprendendo, que está evoluindo. Mas isso é uma ilusão. Você só está acumulando conhecimento passivo. Informação que entra, circula um pouco e depois vai embora. Agora, desenvolver competências é outra história. Quando você pega aquela informação e transforma ela em uma habilidade real. É quando o conhecimento sai da sua cabeça e vai para suas mãos, para o seu trabalho, para os seus projetos. E quando você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, isso fica ainda mais perigoso, porque você não pode passar meses consumindo conteúdo sobre design, programação, fotografia e achar que está evoluindo em tudo. Mas na prática você não domina nada de verdade. O segredo é inverter a proporção. Menos consumo, mais prática. Aprende um conceito pequeno e já vai logo aplicar. Erra, ajusta, tenta de novo. É assim que o conhecimento realmente gruda. Não assistindo mais um vídeo, mas colocando a mão na massa. Agora um exemplo real meu. Eu já caí nessa várias vezes. Quando estava aprendendo sobre teoria musical, eu li um PDF do iniciante até o avançado, vi vários vídeos na internet e no final eu não lembro de quase nada. Por quê? Porque eu só estava consumindo informação, não estava praticando, não estava aplicando. Um outro exemplo foi quando eu terminei o ensino médio e aí eu fui procurar emprego, então eu fiquei obcecado e assisti todo tipo de vídeos sobre currículo, LinkedIn, entrevistas, enchi o caderno de anotações. Eu queria estar o mais preparado possível. Só que aí quando eu fui para a prática de verdade,
Era muito mais simples do que eu imaginava. Todo aquele esforço não serviu de muita coisa, porque eu estava me preparando para um cenário que só existia na minha cabeça. Então isso me mostrou que você pode estudar o quanto quiser, mas se não tem prática, se não tem aplicação, você só está colecionando informação, não está desenvolvendo de verdade. E hoje eu tento fazer diferente, fazer melhor. Regra das 3 prioridades. Você precisa hierarquizar o que está aprendendo. E isso tem a ver com um fato simples. A sua atenção é limitada. Pensa comigo, você já tentou focar em uma multidão? Tipo, prestar atenção em todo mundo ao mesmo tempo? Sua cabeça não sabe para onde olhar. É tanta coisa acontecendo que você fica doido. Mas e se nessa mesma multidão você decidir focar somente nos seus amigos que estão ali com você, ou na sua família que foi ali com você? Aí fica muito mais fácil. O custo mental é muito menor. E é exatamente assim que também funciona com o aprendizado. Se você tenta dar a mesma energia para 7 coisas diferentes, sua mente não vai saber para onde direcionar o foco. Você vai ficar travado, não vai avançar em nada e pode acabar desistindo de tudo. Então uma solução simples seria criar níveis de prioridades, regra dos 3 ou como você quiser chamar. Então, por exemplo, poderia ter um foco principal, que poderia ser 2 ou 3 áreas no máximo, que é onde você realmente vai investir o seu tempo e energia, as coisas que você quer desenvolver competência de verdade. Aqui vai os seus 70% do seu tempo. Exploração leve poderia ser algo que você tem interesse, mas não precisa dominar por agora. Você pratica quando der vontade, sem pressão, sem culpa. E o outro seria o consumo passivo, que seria tudo que você acha interessante, mas não tem compromisso de desenvolver habilidade. Você consome por prazer, assiste, lê, é um entretenimento educativo. A base dessa estratégia é que você precisa ter em mente que algumas coisas têm mais prioridade do que outras. E você pode fazer como quiser, não precisa seguir esses níveis de foco. Mas se você quiser, você também pode seguir. Isso pode ajudar até quem faz faculdade e não tem escolha, né? Você tem que estudar 6, 7 matérias diferentes. Não dá para simplesmente ignorar metade delas. Mas mesmo aí, a estratégia pode se aplicar. Você não precisa dar a mesma energia para todas. Imagina, se você está tirando 9 em português, 8 em história, consegue acompanhar outra matéria tranquilo, mas está com 5 em cálculo, quase reprovando, é aqui onde você deve focar mais a sua energia, porque é onde se encontra mais dificuldades. E uma coisa interessante, antes de aplicar isso, é se perguntar por que você quer aprender tantas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente está tentando abraçar o mundo não por interesse genuíno, mas por medo. Medo de ficar para trás, medo de perder oportunidades, de não ser aquela pessoa incrível que domina um monte de coisas. Claro que depende de caso a caso. Eu não estou falando para aquele grupo de pessoas que tem que aprender algo porque isso vai ser importante para o seu trabalho, para a sua carreira. Estou falando para aquelas pessoas que podem aprender o que quiserem, quando quiserem. E eu já passei por isso. Teve épocas que eu queria aprender um monte de coisas, não porque eu gostava, porque eu achava que deveria, ou porque eu queria ser melhor do que os outros, queria ser diferente, e no final de contas eu só estava perdendo o meu tempo mesmo. Às vezes a gente enche a agenda de cursos e projetos para tentar suprir algum vazio. E de novo, dependendo do caso, isso pode ser até saudável, tipo a pessoa que se sente sozinha, solitária e começa a treinar, começa a conhecer gente nova, se engaja em algum grupo. Isso é adaptativo, faz bem, mas fica estranho quando você se enche de coisas que você nem gosta só para preencher um buraco emocional. Aí vale a pena se perguntar: por que eu comecei isso de verdade? Eu realmente gosto ou só estou fugindo de alguma coisa? Das coisas todas que você quer aprender, quais você realmente quer? Quais você realmente precisa? E quais você está só acumulando porque acha que deveria? Mapas de aprendizado. Agora vem uma estratégia que pode te economizar anos de estudo.
criar um mapa de aprendizado. Um exemplo, você decide que vai aprender programação. Aí você pesquisa e descobre que tem Python, JavaScript, Java, tem front-end, back-end, mobile. É um mar de informação. E aí você fica perdido. Não sabe por onde começar. Não sabe o que é o mais importante, o que vem depois, o que vem antes. Resultado, você vai pulando de vídeo em vídeo, aprende um pouco aqui, um pouco ali, e no final não domina nada de verdade. Eu passei por isso quando estava aprendendo a tocar violão pela internet. Ficava pegando informação aleatória, um vídeo aqui sobre o assunto, outro sobre outra coisa. Eu achava que estava evoluindo, mas era tudo desconectado. O resultado, eu demorei 5 anos para aprender o que eu poderia ter aprendido em 1, porque me faltava uma coisa: estrutura. Eu não sabia o que vinha antes, o que vinha depois, e quando você não tem uma estrutura, você desperdiça tempo e energia aprendendo coisas na ordem errada, ou coisas que não são nem necessárias. Então, o que é um mapa de aprendizado? É você dividir aquela área em camadas, do mais essencial ao menos importante. Ele te dá clareza sobre o caminho. Primeiro você aprende X, depois Y, depois Z. Você sabe o que é essencial no começo e o que pode deixar para depois. Você não precisa ficar catando informação picotada por aí. Você tem uma sequência que faz sentido. Então, antes de começar a estudar, encontre um mapa. Pode ser um curso estruturado, pode ser um PDF que você achou no Google, pode ser perguntando para alguém que já sabe. Aí você poderia perguntar para ela, se ela fosse começar do zero, o que aprenderia primeiro. Na internet você vai encontrar muitas estruturas por aí. Não precisa ser um mapa perfeito, só precisa ter uma ordem que faça sentido. Porque qualquer estrutura é melhor do que ficar pulando de galho em galho, sem direção. E uma outra coisa que faz toda a diferença antes de começar a montar o seu mapa é ter um objetivo claro. Por quê? Por exemplo, você diz que quer aprender a tocar violão e isso soa muito amplo, é muito vago. Pode ser qualquer coisa. Tem violão clássico, fingerstyle, teoria musical avançada, são muitas possibilidades. E sem um objetivo específico, você até aprende, mas pode levar o dobro ou até o triplo de tempo para aprender, porque você vai gastar energia estudando um monte de coisas que não é tão relevante para o que você realmente quer. Agora, se o seu objetivo é tocar o básico com os amigos, você não precisa aprender teoria musical avançada ou violão clássico agora. Só focar nos acordes básicos principais, ritmos simples, um repertório popular. Pronto, você já chega lá muito mais rápido no seu objetivo. Eu mesmo já perdi muito tempo assim, estudando coisas que no final não eram nem tão importantes. Me faltava clareza sobre para qual fim era aquele estudo. O resultado foi que eu até aprendi, mas eu gastei muito mais tempo e energia do que eu precisava. Então, antes de montar o seu mapa, se pergunte: o que especificamente eu quero com este estudo? Um objetivo também te dá clareza do que você precisa aprender e principalmente do que você não precisa aprender por agora. E quando você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, saber o que cortar te economiza muito tempo e energia. Camadas de aprendizado. A ideia é simples. Em vez de você mergulhar fundo em tudo de cara, você começa superficial. Pega aquelas áreas que você quer aprender e testa cada uma de forma superficial. Nas primeiras semanas, 30 minutos aqui, 1 hora ali. O objetivo não é ficar bom, é ter uma noção. Isso te dá duas coisas importantes. Primeiro, você descobre rapidamente o que realmente te engaja. Às vezes você acha que vai gostar muito de design, mas percebe que programação te empolga muito mais. Melhor descobrir isso em 3 semanas do que desperdiçar 6 meses. E segundo, que você não queima logo de cara, né? Você começa leve, sustentável. É tipo testar as águas antes de mergulhar. Você não pula de cabeça logo. Entra devagar, vê como é que tá a temperatura e aí sim mergulhe de verdade. Agora eu vou ser sincero com você sobre uma coisa que eu percebi na minha própria jornada.
Eu tenho vários interesses: programação, design, música, exercícios, mecânica. E durante muito tempo eu tentei aprender várias dessas coisas superficialmente, mas acabava parando. E por quê? Não era falta de curiosidade. Eu queria saber, mas me faltava um motivo real para sustentar aquele esforço. Tipo, eu amo tocar violão, gosto de me desafiar, aprender músicas novas, mas para quê? Se eu não tiver ninguém para mostrar, se não tiver uma roda de amigos para tocar junto, o sentido meio que evapora. E aí a motivação cai. Ou então eu gostava de aprender mais sobre exercícios, corpo humano, treino, mas faltava um motivo tangível. Eu queria ficar forte para quê? Saúde, estética, evitar uma dor. Se eu não sei, fica difícil sustentar o esforço. E por que isso é relevante? Porque aprender dá trabalho. E trabalho sem propósito, claro, vira fardo. Então, além de ter um objetivo específico, tem uma camada mais profunda. Porque isso importa para você. É financeiro, vai te ajudar na carreira, vai gerar uma renda para você. É social, vai te conectar com pessoas, criar momentos. Ou é prático, vai resolver algum problema na sua vida. Se você não consegue responder isso de forma honesta, talvez aquilo seja só uma curiosidade passageira e tá tudo bem. Mas se você consegue responder, se tem um motivo real ali, aí sim vale a pena você investir energia de verdade. Às vezes curiosidade sozinha não sustenta um esforço prolongado. O truque de encontrar pontes em áreas diferentes. Agora vem uma parte que eu acho mais fascinante e tem tudo a ver com os polímatas. Encontrar as pontes entre áreas que você está aprendendo. Quando você aprende várias áreas, pode parecer que você só está pulando de galho em galho, aleatoriamente, sem rumo. Programação aqui, design ali, outro assunto distinto. Parece desconectado, certo? Mas quando você começa a procurar padrões, conexões, conceitos que se repetem em áreas diferentes, tudo muda. De repente você não está aprendendo 5 coisas aleatórias. Você está construindo uma rede de conhecimento interconectada. E é exatamente isso que os polímatas faziam. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não aprendia pinturas, anatomia, engenharia como coisas separadas. Ele via os padrões que se repetiam em todas elas. Tipo, ele estudava como a água fluía em um rio, os redemoinhos, os movimentos, os padrões. E sabe o que ele fazia? Aplicava isso na forma como ele pintava os cabelos e tecidos. Ele via o mesmo princípio de fluxo em áreas completamente diferentes. Ou em anatomia, ele estudava os músculos, ossos, proporções do corpo humano e aplicava isso direto nas pinturas para conseguir movimentos e proporções perfeitas. Não eram conhecimentos separados. Era o mesmo princípio aplicado em contextos diferentes. E você não precisa ser o Leonardo da Vinci para fazer isso. Você pode aplicar a mesma ideia no que você já está aprendendo. Por exemplo, música e programação. À primeira vista parecem completamente diferentes, certo? Mas olha os padrões. Música tem estrutura. Introdução, estrofe, refrão. Programação também tem estrutura. Setup, função principal, funções auxiliares. Ambos têm partes menores que, combinadas, elas formam uma parte maior. Ambos têm repetição com variação. O refrão se repete, mas com pequenas mudanças. As funções no código são chamadas múltiplas vezes com diferentes inputs. É o mesmo padrão, só que aplicado diferente. E isso é poderoso porque de repente você não está aprendendo tudo do zero outra vez. Você pensa que isso aqui é igual àquilo que eu já vi antes em outra área, só que aplicado diferente. E isso acelera muito o aprendizado. No meu caso, algumas coisas que eu estudo giram em torno do comportamento humano. Então faz sentido que se relacione com outras áreas. Tipo, formação de hábitos funciona igual para educação financeira, para treino, para aprender alguma habilidade nova. É o mesmo princípio. Você precisa de repetição, gatilhos, recompensas, consistência. Só o que muda é o contexto ou progressão gradual.
No treino você não levanta 100 quilos no primeiro dia, você aumenta o peso aos poucos. No aprendizado é a mesma coisa. Você não começa pelo mais avançado, você vai aumentando a dificuldade gradualmente. É o mesmo padrão aplicado em áreas diferentes. Quando você começa a ver essas pontes, duas coisas acontecem. Primeiro, você aprende muito mais rápido, porque você reconhece os padrões. Segundo, você se sente menos perdido, porque você vê sentido. Não é aprendi 5 coisas aleatórias hoje. É aprendi 5 coisas que se conectam e se reforçam. E isso é psicologicamente satisfatório. Você não está vagando sem rumo, está construindo algo coerente. Então, enquanto você está aprendendo, fica de olho quais os padrões estão se repetindo. Pergunte a si mesmo esse conceito que eu aprendi aqui, onde mais ele poderia se aplicar. Você vai começar a ver conexões que antes não via. E de repente aquelas áreas que pareciam totalmente separadas começam a fazer parte de um sistema maior. É isso que os polímatas faziam. Eles viam os padrões onde outros viam separação. E você pode fazer o mesmo.